No final de 2022, a Anbima divulgou novas regras de precificação de títulos de renda fixa e elas passariam a valer a partir de hoje, dia 2 de janeiro de 2023. Então, provavelmente, talvez você tenha entrado no site da sua corretora e eventualmente achou um tanto de título de renda fixa com um baita prejuízo. Eu vou te explicar o que está acontecendo ao longo desse vídeo, o que mudou, o que não muda e também se você deve se preocupar ou não com esse cenário. Então, fica comigo até o final, que eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito útil para você que investe em renda fixa. E a gente tá com uma meta para esse ano, né? A gente acabou de virar o ano e eu tenho uma meta bem ousada pro final de janeiro. 3,7 milhões de seguidores nesse canal aqui, então se inscreve aí de uma vez para ajudar a gente a bater essa meta e lembra de deixar o seu like também para o algoritmo entender que esse vídeo é relevante para você e possivelmente é para outras pessoas que investem em renda fixa também, beleza? Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Sturte, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Anbima e nós vamos dividir esse vídeo aqui em 4 partes. Primeiro, nós vamos falar quais vão ser os ativos que vão ser impactados por essas novas regras. Depois nós vamos falar sobre quais investidores vão ser impactados por essas regras também, como que vai funcionar o novo cálculo do preço de cada um desses ativos e também como que vai ficar a questão da tributação, o que ela muda, o que ela não muda também, beleza? Então pra gente começar, né, quais são os seus ativos que vão ser impactados por essa nova forma de cálculo dos títulos de renda fixa? Basicamente todos os títulos privados de emissão não bancária, ou seja, a gente tem títulos que são de renda fixa emitidos por bancos e títulos que não são emitidos por bancos. Os títulos que são emitidos por bancos, como CDBs, LCIs, LCAs, poupança, esses títulos eles não vão ser impactados por essa nova regra. Então se você tem ali títulos como esses, você não vai ver diferença nenhuma na hora que você entrar no site do seu banco ou da sua corretora. Mas se você investe em títulos de renda fixa privados que não são emitidos por bancos, como as debêntures, que são empréstimos que você faz para alguma empresa não financeira, CRIs, CRAs e também títulos públicos que não estão direto ali no Tesouro Direto, títulos públicos que são vendidos no mercado secundário. Esses títulos, eles vão sofrer essa alteração dessa nova regra que está sendo vigente a partir de hoje. Mas qual que é essa nova regra, né? Como que esses títulos vão passar a ser precificados? Qual que é a nova forma de cálculo desses papéis? Basicamente, até hoje, esses títulos, eles eram precificados com base na marcação na curva. Ou seja, você compra o título, por exemplo, R$1.000 que vai render 10% ao ano. Esse título ele vai render 10% no primeiro ano, então no final do primeiro ano, aquele seu título vale R$1.100. Então no final do segundo ano, renderia mais 10% sobre os 1.100 e esse seria o valor na curva desse título. Ou seja, é quanto que esse título estaria valendo em cada momento do tempo, de acordo com a rentabilidade que foi contratada. Só que você que acompanha aqui o canal já sabe também que existe uma coisa que se chama marcação a mercado, ou seja, você vai marcar o preço do título de acordo com o preço de mercado daquele título, naquele determinado momento também. Então, na medida que as condições econômicas variam de acordo com a taxa de juros, por exemplo, que está subindo ou caindo, o preço daquele título, teoricamente, se você quisesse vender aquele título antes do vencimento, você teria que aceitar o preço de mercado daquele título, que pode ser maior ou menor do que o preço na curva e também do que o preço que você pagou. E aí a nova regra diz que esses títulos que a gente mencionou, que vão se enquadrar nessa nova regra, eles não vão mais ser marcados na curva como eles eram marcados até então. Na verdade, eles vão precisar ser marcados a mercado. E aí a regra diz que as instituições financeiras vão ser obrigadas a atualizar o preço desses títulos de acordo com as condições de mercado, pelo menos uma vez por mês, podendo fazer mais vezes também com uma frequência maior. E aí o que vai acontecer é o seguinte cenário. Igual a gente viu ao longo dos últimos meses, a taxa de juros subindo muito, a curva de juros abrindo, o preço dos títulos eles tendem a cair num cenário como esse. Então, provavelmente, grande parte dos investidores que tinham esses títulos na carteira, eles devem ter entrado no site da corretora hoje ou vão entrar ao longo dos próximos dias e vão descobrir que o preço daquele título é muito menor do que ele estava imaginando até então, justamente por conta dessa alta da taxa de juros que derruba o preço dos títulos. Então, na prática, o que vai mudar para você, né? Para você não vai mudar nada se você segurar o título até o vencimento. O retorno do papel até a data do vencimento não muda absolutamente nada. O que vai mudar é que agora você tem muito mais transparência e muito mais informação sobre o quanto que de fato vale aquele seu título naquele determinado momento. Você não tem uma visão ilusória de quanto que aquele papel vale. Na verdade, você vai ter uma visão real do preço de mercado dele, da mesma forma que acontece com as ações. Você tem ali quase 24 horas por dia quanto que vale aquela sua ação naquele determinado momento. E quais
são os investidores que vão ser impactados por essa nova regra, né? Basicamente, todos os investidores que não são investidores qualificados. O que é um investidor qualificado? São aquelas pessoas que têm mais de R$1 milhão de patrimônio declarado. Então, todo mundo que não tem R$1 milhão, ele vai ser obrigado a receber essa regra ali. Mas, se você é um investidor qualificado, se você tem mais de R$1 milhão, você pode escolher. A corretora provavelmente vai te mandar um termo para você assinar, falando que você pode escolher se você quer ter essa visão dos seus títulos marcados a mercado ou com a marcação na curva. E a recomendação, na minha visão, é que você escolha a marcação a mercado, justamente para você ter mais transparência do tanto que vale aquele seu título a cada momento. Então, por exemplo, nesse cenário de alta da taxa de juros, se você estivesse marcando o seu título na curva e você precisasse resgatar antes do vencimento, o que ia acontecer? Você ia precisar receber um valor menor do que você imaginava que você tinha de patrimônio. Se ele estivesse sendo marcado na curva, você teria uma visão mais fidedigna com a realidade. E pra gente finalizar, como é que vai funcionar a tributação agora com essa nova regra, né? Basicamente, a gente tem dois impostos na renda fixa que provavelmente você já conhece também, que é o imposto de renda e o imposto sobre operações financeiras, que é o IOF. O IOF é incidente só nos primeiros 30 dias e depois nós temos essa tabela regressiva da renda fixa também, do imposto de renda nos títulos de renda fixa. Quanto maior o prazo, menor vai ser a alíquota de imposto que a gente vai ter que pagar e basicamente não vai mudar nada. Se você tem títulos que estão sujeitos a essa tributação continua sendo exatamente igual, mesmo com a forma de cálculo dos preços sendo alterada. E se você tem algum título que ele é isento, como por exemplo CRIs, CRAS, debêntures incentivadas, eles vão continuar sendo isentos também, então a tributação não muda. A única coisa que vai mudar é como que você vai enxergar os seus investimentos. Agora você vai ter muito mais transparência do que você tinha anteriormente. Se você está marcando a mercado, você vai ter uma volatilidade da sua carteira um pouco maior, mesmo tendo investimentos de renda fixa, porque a renda fixa não é fixa, e agora você vai conseguir enxergar isso na prática, como é que funciona, só que na data do vencimento você vai ter exatamente o valor que foi combinado ali inicialmente. Então não vai mudar absolutamente nada para você que segura o seu título até o vencimento, beleza? Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like. Se você chegou até aqui, lembra de comentar até o fim, que eu gosto de saber quem chegou até esse momento do vídeo. Tamo junto e até a próxima.